E hoje é dia de comunicação aqui nesse canal. É isso, um comunicador que está começando a sua jornada nesse trabalho maravilhoso e outro que já está aí há mais de 40 anos com experiência focada no agronegócio. Hoje vamos bater um papo com uma grande personalidade do nosso sudoeste goiano que já foi exportado aí Brasil afora pela internet. Vamos falar aí sobre esse nosso agronegócio e sobre como esse agro se comunica, como ele precisa melhorar essa comunicação e como que a gente faz para criar os paradigmas e melhorar a abrangência do nosso setor e fazer a população entender a importância do agronegócio no Brasil. Roda a vinheta, Pedrão! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. E hoje, nessa bancada, mais um assunto inédito para você que é apaixonado pelo agronegócio, que é a comunicação, porque eu já ouvi em outros podcasts, já ouvi em outros canais, em outros comentários, que o agro se comunica mal. E olha, eu sou obrigado a concordar que a gente precisa, de fato, melhorar a nossa comunicação no agronegócio. Por isso, hoje, o nosso convidado é comunicador pelo rádio há mais de 40 anos. Ele é técnico em agropecuária e apresenta programas do agronegócio há mais de 25 anos. E é graduado em letras modernas com especialização em métodos e técnicas de ensino e marketing pela Bridgewater College, pela Virgínia, dos Estados Unidos. E é apresentador do programa diário Morada no Campo, na rádio Morada do Sol FM, e do programa diário Agro e Prosa, na rádio Agro Hoje. E é host do podcast Agro e Prosa pelo rádio e YouTube, com quase 900 entrevistas, com quase 1.000 entrevistas. Nosso convidado de hoje é o grande Divino Ronaldo Silva. Seja muito bem-vindo, seu Divino. Perdão, uma honra, cara, estar aqui. Eu até fiz uma brincadeira agora mesmo, eu me belisquei de verdade. Será que está acontecendo? Que tá, cara. Obrigado, Imagina, viu? rapaz, aqui é uma prosa aqui que eu queria ter faz tempo, viu, Divino? Acompanho o seu trabalho aí, né? Você está sediado aí no Sudoeste Goiano, já é uma lenda viva da comunicação do agronegócio, né, Divino? Já são mais de 900 entrevistas. Cara, no podcast são mais de 900, no programa deve dar o quê? Umas 1.200. Se não tiver 1.200, estamos chegando a 1.200. Só nesse tempo aí de morada no campo, né? Fora o que veio para trás. Se for somar tudo, meu Deus, eu não sei quantas mil entrevistas dariam ao todo, é muita coisa. É muita coisa. Mas hoje o povo chama de podcast, né? Mas na verdade já existia isso há muito tempo, né, Divino? Hoje foi só o nome gourmetizado, né? Que você já fazia isso na rádio, tinha tempo, né? Cara, fazia. Eu comecei a fazer entrevistas, que é o que eu gosto de fazer, né? Comecei há muitos anos atrás. O primeiro programa que eu fiz, que era voltado exclusivamente para o agronegócio, era um programa da Comigo. Eu nem sei quantos anos faz isso, deve ter 30 e tantos anos, que se chamava Comigo no Campo. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, então o pessoal criava lá umas noticiazinhas, uns releases, alguma coisa, mandava para a rádio, eu gravava aquilo, e tudo começou daquela forma. A partir daí eu comecei a fazer algumas entrevistas e de forma muito rudimentar naquele tempo, né? Mas era assim, tomei um gosto pela, pela entrevista e deixei de fazer aquele tipo de programa mais musical, né? E passei a fazer isso, cara. Depois eu parei com rádio, montei uma revista, a revista Plantar, fiquei 11 anos com a Plantar, que era uma revista exclusivamente do agronegócio, era uma coisa mais técnica, e ali eu tinha também as minhas entrevistas que eu fazia com um ou outro e tal, e foi um período de muito aprendizado. E de lá para cá as coisas foram acontecendo, e estamos aí nesse tempo todo. Nem parece, cara, que se passou tanto tempo assim. Pois é, Divino. E assim, e você explicando aí, falando da Comigo, né? Comigo que é cooperativa e referência, né, do Brasil hoje, uma das 5 maiores do Brasil. E queria entender como é que começou a sua relação com o agro mesmo, assim, porque você começou a falar do agro
né? Porque você poderia falar de vários outros assuntos, né? Você tem aí graduação em letras e tudo mais, e você escolheu trabalhar com agro. Cara, eu acho que eu não escolhi trabalhar com agro. Acho que o agro me escolheu de alguma forma, porque sabe quando as coisas vão acontecendo assim, tudo vai caminhando para isso? Eu, quando fiz o curso de técnico em agropecuária, eu precisava de trabalhar. Era muito difícil, eu estudava o dia todo, a família era extremamente pobre, ninguém tinha dinheiro para me manter no colégio agrícola e eu tinha que trabalhar de alguma forma. Eu conversei com um amigo que era gerente de uma emissora de rádio aqui em Rio Verde naquela época, o Valdir Alves. Eu falei, Valdir, vê se consegue qualquer coisa para mim na rádio. Cara, limpeza serve, desde que seja à noite, eu preciso que seja à noite, porque durante o dia eu estudo. Um dia ele foi até a casa da minha mãe, naquele tempo ninguém tinha telefone, né? E falou que tinha uma vaga na rádio que era para eu ir lá. E eu fui, cheguei lá, era uma vaga de folguista. Eu faria folga de um locutor no final de semana. Eu falei, cara, você é louco, eu não dou conta de fazer isso. Eu nunca fiz, eu não tenho a mínima noção como é que era. Ele falou, cara, você fala inglês, eu preciso de alguém que fala inglês. O restante você vai aprender, porque meus locutores hoje não falam inglês. Então o cara vai falar o nome da música, fala tudo errado, é melodo não sei o quê, o tema da fulana de tal e do fulano da novela das 8, e era assim, né, que funcionava naquele tempo. E eu comecei no rádio, a minha intenção era terminar o curso de técnico agrícola e me tornar um engenheiro agrônomo depois. Cara, quando eu terminei o curso, eu fui para o Nordeste, a convite de um amigo, para passar uns 15 dias e voltar. Então a intenção era voltar, prestar vestibular e tal. Lá eu consegui trabalho em uma emissora de rádio. E eu entendi que aquilo era o que eu queria fazer. Que eu não queria ser engenheiro agrônomo. Eu queria ser comunicador de rádio. Eu queria ser radialista. Ao longo do tempo, eu acho que pelo fato de ter feito curso de técnico agrícola, as coisas foram acontecendo. Aí veio o programa da Comigo, lá atrás. E depois, cara, eu nem sei como é que aconteceu. Sei que as coisas foram caminhando para isso. Quando eu comecei a revista Plantar, por exemplo, eu me identificava com os assuntos. Um amigo tinha lançado uma revista do agronegócio, ele fez uma edição daquela revista e eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, que coisa fantástica essa revista. As matérias bonitas e tal. Quando é que sai a próxima edição? Ele falou, nunca, eu não vou fazer isso. Ninguém quer anunciar, eu já coloquei dinheiro nesse negócio, isso aqui está me dando prejuízo e eu não vou fazer mais. E eu falei para ele, eu gostaria de fazer isso aqui. Ele falou, então faz. Eu falei, mas você não vai achar ruim? Ele falou, de jeito nenhum, pode fazer, eu não vou fazer mais. E aí eu comecei a fazer a revista porque eu achava os assuntos bem interessantes. E eu acho que aí o agro começou a me perseguir a partir de então. Né? Eu acho que eu não escolhi entrar no agro. O agro me escolheu de alguma forma. Perfeito, que bacana, né? Divine, e aí nessa sua trajetória que você vem acompanhando, né? A minha trajetória, assim, ela é um pouco parecida com a sua, um pouco ao contrário, né? Porque, na verdade, assim, eu primeiro me formei em agronomia, né? Também vindo da família pobre, que a gente também remando, construindo as coisas, correndo atrás, e com muito custo também consegui passar na faculdade, consegui formar em agronomia, trabalhei como agrônomo, trabalho até hoje, exerço a profissão como engenheiro agrônomo, mas minha paixão também é isso aqui, eu acho bom demais bater papo na internet, né, gravar os vídeos aí, fazer conteúdo, e é engraçado, né, que muitas vezes as coisas meio que elas encontram a gente na vida, né, porque você pensa, né, você vai parar para pensar que há 25 anos, 40 anos atrás, quando você começou, que você ia ser um comunicador pelo canal de internet, de YouTube, é impensável, né, não tem como você prever isso, e eu digo mais que acho que daqui para frente ainda vai acontecer muita coisa nova que a gente ainda nem sabe imaginar, né? Que ainda não foi criada ainda, né? Ô Pedro, é tão interessante isso que naquele tempo tinha uma emissora de rádio na minha cidade. E a gente ficava louco para ouvir rádio de fora. Naquele tempo a gente ouvia muito rádio AM, né? Então eu ouvia muito uma rádio do Rio de Janeiro chamada Rádio Mundial, que imitava um pouco o estilo do FM. Aquilo a gente ficava desesperado com aquele negócio e tal. Em Goiânia, a grande referência era a Rádio Araguaia FM. E a gente ficava louco para ouvir a Rádio Araguaia e não conseguia, cara, porque o sinal não chegava até Rio Verde.
Eu lembro que um dia um cara chegou e falou assim, olha, se a gente conseguir um aparelhinho chamado Buster, a gente consegue colocar ele no alto e ele vai pegar o sinal da rádio. Cara, a gente foi emendando vara de bambu até ficar uns, sei lá, uns 30 metros de altura e pegamos aquela anteninha, colocamos lá e compramos esse Buster e colocamos e a gente conseguiu pegar o sinal da Rádio Araguaia. Naquele tempo eu ouvia Humberto Aidar, ouvia o Theo Awad, tinha uma galera que fazia o rádio. Cara, aquilo era sensacional. Ouvir uma rádio de Goiânia era o suprassumo do que havia de melhor. Nunca imaginava que aconteceria a internet, que a gente ia poder se comunicar, falar por aqui, se ver por aqui, né? Então era tudo muito, muito, muito rudimentar, cara. Então hoje, quando eu olho para isso aqui, eu falo, meu Deus do céu, olha que coisa incrível, que coisa fantástica, poder entrevistar pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Tanto por voz quanto por vídeo. Isso é incrível. E com certeza, cara, muita coisa vai acontecer ainda. Eu acho que o grande desafio nosso é se manter atualizado, é estar up to date, é estar com a informação, com o manejo disso na mão. Porque não é fácil, cara, principalmente quando o cara... Eu já tenho 58 anos de idade, quase 59 anos de idade, e me manter atualizado é quase que uma prova, cara, um desafio, porque é diferente da rapaziada, da galera, né, que já nasceu com o celular na mão, que já nasceu com tudo isso no dia a dia. Então, é um desafio, cara. Eu acho que muita coisa nova virá, sim, e a inteligência artificial está aí para provar isso para a gente. Rapaz, essa inteligência artificial aí chega a estar dando medo na gente já, porque você conversa com umas aí que você parece que está conversando com a pessoa, né? Você nem sabe que está conversando com a inteligência artificial mais, né? Cara, deixa eu te contar o que eu fiz semana passada. Eu estava sozinho em casa. Sabe quando você está com tempo, assim, para fazer nada? E eu estava sozinho em casa e tal. E eu comecei a conversar com o ChatGPT. Eu estava lendo um livro a respeito do ChatGPT e tal. E lá estava escrito que a gente podia colocar áudio, conversar com o chat e tal. E eu comecei, cara, a conversar com o ChatGPT. Eu nunca tinha feito aquilo. Cara, e eu falei para minha esposa quando ela chegou, falei assim, eu vou fazer um podcast, um programa entrevistando o ChatGPT, porque ele conversou comigo por meia hora. Eu comecei perguntando quem era o Divino Ronaldo, e ele falou quem eu era, ele explicou o que eu fazia e tal, e eu perguntei, o que você acha do agronegócio brasileiro? Cara, parecia que eu estava conversando com um técnico, parecia que eu estava conversando com um agrônomo. Ele falava do agro de uma forma, cara, que muitos entrevistados nossos não falam. E eu achei aquilo sensacional. Falei, eu vou fazer um programa com o ChatGPT, vai ser meu entrevistado. Fantástico, né, cara? Fantástico. E já tem o Elon Musk, né, que protagonista, né, desse cenário todo aí, estava lá fazendo um breve lançamento lá de um robô humanoide que ele coloca o ChatGPT dentro desse robô e esse robô tem interações, né, assim, desempenha tarefas, faz as coisas aí. E Divino, você acompanhou, né, várias fases, né, de televisão, de rádio, de internet, tudo isso. E você viu, né, meio que assim, no tempo real, essa evolução da comunicação dentro do agronegócio até os dias de hoje. E você acha que o agro comunica mal? Você acha que o agro precisa melhorar essa comunicação? Qual que é a sua visão nesse sentido? Cara, essa tem sido uma temática que eu tenho participado muito dela. Eu faço parte hoje da ABMRA, da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Eu participei de um evento agora recentemente em Brasília, com a ProSoja Brasil e Abramilho, em que eles levaram jornalistas, são 20 jornalistas que eles levaram de vários estados do Brasil para lá, para ouvir os jornalistas. E uma das perguntas era essa, como melhorar a nossa comunicação no agro? O que a gente pode fazer? Uma das conclusões que se chega, Pedro, é que o agro ele comunica muito para dentro da porteira. Ele fala muito para dentro da porteira. Outra coisa, não se investe em comunicação e em publicidade. Falta investimento. Vou te citar um exemplo básico. Podcasts. Nós estamos falando aqui de podcast. As empresas não investem, empresas do agronegócio não investem em podcast.
Vamos pegar um exemplo aqui a John Deere, ou a Massey, ou a Valtra, ou qualquer uma dessas empresas. Se elas investirem no meu podcast ou no seu podcast, não quer dizer que elas irão vender uma máquina a mais, um trator a mais, só porque participam, patrocinam ali o podcast. Mas elas estarão colaborando com um veículo de comunicação que está propagando as boas novas do agronegócio. Enquanto o produtor está lá preocupado em produzir, você, estamos preocupados em comunicar, em falar para dentro da porteira e para fora da porteira. Só que falta o apoio financeiro para isso. E esse é um dos pontos que os veículos regionais têm colocado muito, tanto na BMRA quanto nesses eventos que eu participo, a falta de apoio do agronegócio. Fala que não está comunicando, que tem que comunicar melhor, o que eu vou fazer, mas não reforça, não apoia aqueles que estão comunicando. É quase como se eu e você tivéssemos que pregar a boa nova do agronegócio de graça. Cara, a gente não consegue fazer isso dessa forma o tempo todo. A gente até faz por uma questão de gostar, por uma questão de achar que é muito válido, por amor ao agro, mas chega um ponto que isso se torna um fardo, se torna um peso, né? E a gente tem tentado falar isso para as empresas. Por exemplo, nos Estados Unidos, termina uma corrida lá eu esqueci o nome daquela corrida que tem lá, o pessoal comemora com leite, ao invés de comemorar com champanhe. Aquilo lá é pago, não é de graça não é porque os caras amam leite, não, é porque alguém está colocando dinheiro ali para o cara comemorar com leite e isso fazer com que as pessoas entendam que o leite pode ser melhor absorvido. É uma mensagem subliminar, tem que se tomar leite. É uma forma de se contar. E é assim que se fala do agronegócio. Pega-se, por exemplo, pessoas que estão fazendo sucesso na internet e coloca esse povo para falar do agro. Ah, mas eles não entendem do agro. Não interessa, não é para falar coisa técnica. Não precisa de entender do agro. Mas precisa de falar que a comida é boa, por exemplo. Né? Precisa de falar que a roupa que a gente está vestindo vem do algodão, que o algodão é plantado. Ele não nasce na fábrica. E quem vai falar disso não é o produtor rural. Quem vai falar disso não é o presidente da CNA. Quem vai falar disso não é o presidente da FAEG. Quem vai falar isso, meu amigo, é quem fala a língua da população. É quem fala a língua do povo. Sou eu que estou falando no rádio. É você que está falando na internet. É a pessoa que está falando no TikTok. Assim é que se faz a comunicação do agro. Enquanto se achar que quem vai falar do agro é o produtor rural, é o presidente de uma entidade, esquece. A população não vai entender nada disso. Ah, mas vamos esperar a França, a Europa elogiar o nosso agro? Esquece, é comercial. Os caras estão falando mal do nosso agro porque eles estão defendendo o interesse dele. Da mesma forma que mexeu no nosso interesse, nós também vamos defender. É isso. Então, é uma série de estratégias. Não é, por exemplo, fazer um comercial no horário nobre de uma emissora grande de televisão. Vamos fazer durante 1 mês, 2 meses, 3 meses um comercial no programa XYZ falando do agro. Não, meu amigão. É uma estratégia ampla de se falar. Assim como nós ficamos décadas e décadas e décadas falando do carnaval, falando do futebol, temos que ficar as próximas décadas falando do agronegócio. Somente assim a gente vai incutir na cabeça das pessoas que isso aqui é bom, que isso não é ruim, que isso não envenena, que isso não mata as pessoas. Nossa, Divino, você foi cirúrgica aí na sua colocação, viu? Concordo com você em número, gênero e grau, porque aqui a gente faz algumas parcerias com empresas também, né? Obviamente de divulgação, igual você falou, porque a gente fala a língua do agro, já é o que a gente faz na nossa rotina. E muitas empresas procuram a gente e quer saber assim, quantas postagens você vai fazer? Eu falo assim, amigo, não é quantas postagens, é quanto tempo nós vamos fazer esse trabalho junto. Porque o pessoal, quando começa, né, a divulgar os trabalhos e tudo mais, acha que, lá, o fulano tem 1 milhão de seguidores, vai fazer um post lá, eu vou ficar famoso. Não, não é assim que funciona, não. Você tem que fazer 200, 300, 400 posts, são meses de trabalho, né, batendo um martelinho lá todos os dias, né, é um trabalho de consistência, né, Divino? Não é um trabalho que você faz e as coisas andam sozinhas, porque hoje a nossa economia é a economia da atenção, né, e vale mais do que dinheiro a atenção hoje. Tanto é que eu vou confessar para você, Divino, que eu tenho visto
até um certo emburrecimento da população quando a gente passou agora nessa nova fase desses vídeos curtos na internet. Cara, a pessoa, assim, ela ficou viciada em dopamina e ela quer consumir um conteúdo ali de 30 segundos, de 40 segundos, que assim, não tem como você ter uma profundidade, não tem como você entregar um conteúdo relevante, né? Então, e o agro, né? Enfim, a gente precisa adequar as estratégias de comunicação para ver como que a gente consegue contornar tudo isso aí e ser assertivo, né, dentro do agronegócio também, porque, cara, a gente vê esses artistas aí, né, que tem esses canhões de mídia na mão aí, fala, não sabe nada do agronegócio, vem divulgando fake news, falando coisa que não sabe, e a gente como técnico que vivencia e tudo mais, dá uma dor no coração, né, dá uma tristeza, porque você sabe que isso vai chegar naquela maior parcela da população que de fato não tem acesso à informação real, né? E acaba sendo manipulado, sendo levado com essas informações, né, erradas. Essa questão do Carrefour mesmo, né, que a gente acompanhou recentemente aí, que deu o que falar aí, né? Que foi uma briga aí. Por quê? Porque a verdade é que o mundo tem medo do agro brasileiro, né? Porque o nosso agro é competitivo, ele é barato, ele é sustentável, é o que mais respeita o meio ambiente. O produtor está o cara mais preocupado em, de fato, manter a qualidade daquele ecossistema em equilíbrio, porque o solo é a maior riqueza que ele tem. Se aquele solo deixa de produzir, se ele deixa de entregar resultado, ele vai ter mais daquele ganha-pão para ele poder ganhar, né? Então, enfim, né? A gente viu que o agro precisa também usar a comunicação para se defender, né, Divino? Eu acho que tem duas questões aí, Pedro, que a gente tem que entender. Uma delas é o seguinte: existe aquela comunicação reativa, que foi o que aconteceu no caso do Carrefour, por exemplo, né? A partir do momento que o CEO do Carrefour falou mal da nossa carne, falou que não ia comprar a nossa carne mais, cara, houve uma reação. Seria o marketing reativo, né? Seria a comunicação reativa. Tanto é que o ministro da Agricultura veio, se posicionou. A partir do posicionamento do ministro, as empresas do Brasil se posicionaram também, JBS, Minerva, falaram, tudo bem, então nós não vamos vender carne para os franceses. A partir de uma fala do ministro, olha, se a carne brasileira não é boa para o cliente lá da França, desse supermercado, dessa rede, então ela não pode ser boa para o cliente aqui do Brasil também, então não vamos vender para eles. Opa, peraí, houve uma reação, tanto é que o cara teve que se retratar depois. Você imagina o CEO de um grupo como esse tendo que se retratar, é até vergonhoso isso. Na sequência vem um deputado francês e fala que a nossa comida é como lixo, a nossa carne é como se fosse lixo. Cara, ele falou isso, vamos ver o contexto em que ele falou isso. Ele está tentando fazer moral com o agricultor francês. Vamos nos colocar no lugar do produtor rural francês. O cara está vendo que ele está sendo engolido pelo agro brasileiro. Esse cara tem que espernear, ele tem que brigar, ele tem que, sei lá, falar alguma coisa, ir lá no deputado dele, lá no senador dele, na CNA deles lá, e ele tem que ir brigar e falar, peraí, eu preciso que o meu direito seja preservado, sei lá, né? Enfim, a mesma coisa, cara, acontece aqui. Se alguém vem e pisa no nosso calo, o que a gente faz? A gente grita também, a gente briga, a gente defende o nosso direito. Aconteceu isso, por exemplo, no caso da vaca louca, que não era vaca louca nenhuma. O que a gente fez? A gente ficou louco gritando para o mundo que não era. Por quê? A gente sentiu ali um grande perigo, né? Quando pararam de comprar a nossa carne, por exemplo. Então, essa é a comunicação reativa. Mas tem aquela comunicação ativa, aquela comunicação propositiva, que é aquela do dia a dia. E é isso que as entidades não entenderam até hoje, cara. Eles estão fazendo só a comunicação reativa. Alguém xingou o nosso agro, alguém falou que não vai comprar da gente, peraí, vamos fazer cartas de repúdio e não sei o que, papapá. Vamos tentar falar no podcast do Pedro, no podcast do Divino Ronaldo, no programa de rádio do Divino Ronaldo, na TV fulana de tal. Aí sim, todo mundo quer falar. Mas e o do dia a dia? E aquilo que eles têm que fazer todos os dias, falando, olha, essa comida que você acabou de comer agora, ela é saudável, ela é produzida aqui no Brasil, ela é uma comida made in Brasil. Olha que legal, que bacana isso. Então, isso está faltando, cara.
A gente tem que adequar essa comunicação aos 30 segundos, essa comunicação do agro, ela vai ter que ser adequada aos 30 segundos, ela vai ter que ser adequada a 1 minuto, ela vai ter que ser adequada aos 15 minutos, aos 30 minutos, a 1 hora, a horas de conversa, com os diferentes públicos, né? Então, mas tem gente que só consome 30 segundos. Tudo bem, vai ter gente falando bem do agro em 30 segundos, porque tem gente que quer consumir essa comunicação rápida, né? Há um emburrecimento? Eu concordo com você que há. Falta aprofundamento em tudo hoje. Ninguém quer se aprofundar em assunto nenhum, né? Então, vamos pegar e falar para esse cara em 30 segundos. Se diminuir para 15, vamos falar para ele em 15. Se diminuir para 5, vamos falar em 5. Por quê? Tem gente falando mal em 5, em 30, então vamos falar bem em 30, né? Um monte de pessoas falando bem vai fazer com que várias cabeças comecem a mudar o seu pensamento, né? Essa é a estratégia que tem que haver de comunicação do agro. É colocar muita gente falando bem todo dia durante semanas, meses, anos a fio. É assim que vai conseguir mudar a história do agro. E parar de chiar também, de reclamar, sabe? Às vezes a gente que eu falo é o produtor rural. Ele tira muito tempo para reclamar. Porque o fulano de tal é de direita, é de esquerda, é de não sei o quê. Peraí, isso não é efetivo, isso não muda nada. Ficar falando que o fulano é de esquerda, que o fulano é de direita, ou brigando, isso só traz ódio ou raiva, né? A gente precisa realmente de mudar a estratégia. Parar de ser só reativo e ser propositivo. Perfeito, até porque a ideologia não alimenta a barriga de ninguém, né, Divino? Você pode Não. pensar o que você quiser, né? No final do dia todo mundo quer comer a comida, né? Quer se alimentar, né? Seguir ali os preceitos da pirâmide de Maslow, né? Que ele fala das necessidades básicas. Então, enfim, é isso aí. Ô, Divino, e que bacana aqui, né? Eu vi que você ganhou o prêmio Marca Agro Brasil 2024 da BMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural do Agro. Ganhei, cara. Foi um negócio, assim, interessante. Eu participei de uma reunião lá na sede da BMRA, nós éramos, sei lá, uns 20 e poucos jornalistas, e eles lançaram um desafio daquele grupo criar matérias para falar do agro de alguma forma, comunicar o agro. E eu na correria, cara, falei, não vou fazer isso não, tá muito corrido, esse ano eu viajei bastante, participei de muitas feiras, de muitos eventos corporativos, e aí eu falei, não vou participar não. E o Bruno Faustino, que é um grande amigo lá do Espírito Santo, ganha tudo, o cara ganha todos os concursos que ele participa, ele me ligou no último dia e falou, cara, já se inscreveu no concurso da BMRA? Eu falei, não deu tempo não. Ele falou, cara, problema seu, se vira, cria um material e manda. Hoje é o último dia e você tem que se inscrever, você tem que participar e tal. E eu ouvi aquilo, cara, mexeu comigo, sabe? Eu falei, cara, deixa eu fazer esse negócio aqui. E tirei umas horas e fui pegar materiais que eu já tinha, coisas que eu já tinha feito, matérias que eu tinha feito. E ficou na minha cabeça martelando uma conversa que eu tive com um produtor rural lá do Mato Grosso, que o cara planta horta. Ele vende alface hidropônica. E eu me lembrava daquela conversa com aquele cara, e um senhor muito humilde, eu falava para ele assim, o senhor tem a convicção, o senhor sabe que o senhor é um produtor rural? E ele falava, eu sei que eu sou um produtor rural. Mas a comunidade, a população sabe que o senhor é um produtor rural? Sabe do trabalho que o senhor faz? Sabe da importância do alimento que o senhor produz? E ele olhava para mim assim, com aquela carinha assim, sabe? De espanto e falava assim, não, as pessoas não sabem que eu sou um produtor rural. Elas não sabem da importância do trabalho que eu realizo. Aquilo ficou na minha cabeça e eu fui buscar aquelas cenas. E eu comecei, cara, a trazer uma fala da presidente da Embrapa, de uma entrevista que eu tinha feito, uma fala do presidente da Embrapa Soja, falando dos pequenos produtores de soja que existem no Brasil, que a gente só acha que tem um grande produtor de soja. Eu peguei uma fala da Embrapa, esqueci, cara, uma outra Embrapa, peguei fala de pesquisadores que eu tinha ido lá e tinha feito matéria. Enfim, fui pegando aquilo tudo, mais aquela fala daquele senhorzinho, juntei tudo, fiz o material e mandei. Cara, e não é que caiu na graça e eu ganhei aquele negócio lá e eu fiquei muito feliz, cara. Foi
Foi tremendo, foi fantástico. Parabéns, Vinão, pela trajetória aí, cara. Totalmente merecido esse prêmio aí, com certeza muitos virão ainda. E eu vi aqui também, né, que você é comunicador aí das feiras do Show Rural Copavel, Agri Show, Tecno Show comigo e Bahia Farm Show também, vai estar rodando o Brasil aí, Divino. Cara, esse ano eu participei. Na realidade, cara, tudo começou com a Agri Show de Ribeirão Preto. A primeira vez que eu fui convidado a participar da Agri Show foi em 2003. Naquela época eu tinha a revista Plantar. E ao longo de muitos anos eu participei até 2013, 2012, por aí. Em 2014 eu deixei a revista, um problema de saúde na família, minha esposa teve um problema sério de saúde, eu tive que abandonar tudo ali e cuidar da saúde dela, e aí eu parei de participar da feira. E voltei agora depois da pandemia, quando teve a primeira edição da feira depois da pandemia, eles me convidaram de volta, aí eu voltei a participar. Ano passado começou a acontecer o pool de imprensa da Show Rural Copavel, e eles me chamaram para participar. Então, participei ano passado, participei esse ano. Esse ano teve o pool de imprensa da Bahia Farm Show, e eles me convidaram, e eu participei lá, e foi muito legal. Cada feira, cara, é diferente, é de um jeito, né? E a Tecno Show está aqui, é na minha casa, né? Eu participo aqui desde o início, mas esse ano foi especial, porque eu trouxe um grupo de 15 jornalistas de fora para cá. Então, eu fiz o pool ao contrário, né? Eu trouxe 15 jornalistas para eles conhecerem a feira. Muita gente não tinha a mínima noção, né? Já tinha ouvido falar da feira, tal, mas não tinha noção. E eu trouxe esse pessoal, eles ficaram 3 dias aqui na feira e foi sensacional, cara. Eu já tenho um trabalho grande que eu faço aqui na Tecno Show. Eu faço o programa ao vivo da feira. A gente tem a rádio tem uma van que tem um estúdio móvel. Eles colocam na feira e eu faço o programa ao vivo de lá. Esse ano eu fiz mais alguns podcasts corporativos para algumas empresas lá dentro e ainda fiquei com esse grupo de 15 jornalistas rodando a feira, participando de coletivas, levando eles para conhecer entidades, empresas, enfim. Foi muito legal, foi muito bacana. E ainda teve uma série, cara, de eventos que eu participei, da Andave, Quem mais? Cara, foi tanta coisa esse ano, tanta coisa que eu nem me lembro, mas enfim... Foram muitas empresas, muitas entidades que me convidaram, eu fiquei o ano inteiro viajando. Foram mais de 20 viagens esse ano. Parabéns, Divinão. Fantástico, Carol. Uma honra aqui te entrevistar. Muito obrigado aí pelo seu tempo aí, por poder abrir um espaço aí na sua agenda e conversar comigo. Né? Espero que da próxima a gente consiga fazer esse bate-papo aí presencial. E como é que o pessoal te encontra aí, Divinão, nas redes aí, para acompanhar seu trabalho, para ver todo o seu material? Cara, se tem uma coisa que eu preciso de estar mais presente nas redes sociais, mas é que eu não tenho muito tempo e não consegui achar ainda a pessoa certa para pegar isso e levar avante. Então, vai melhorar agora, vai melhorar. Mas eu estou lá no Instagram como Divino Ronaldo, né? Tudo junto, Divino Ronaldo, esse é o meu arroba lá. Tem o arroba Agro e Prosa lá no Instagram também. Eu estou no LinkedIn, se procurar Divino Ronaldo lá, vai me achar. Também no Facebook, Divino Ronaldo, Agri Prosa também acha lá. E tem o YouTube, né? O canal do YouTube já tem aí, cara, eu imagino que, sei lá, uns 600 vídeos pelo menos deve ter lá, né? Vai crescendo devagarinho, organicamente, é uma coisa assim que eu não me preocupo muito, deveria até me preocupar, mas não me preocupei ainda, né? Em dar mais atenção a isso. E tem o Spotify. Lá no Spotify, se procurar Agri Prosa, vai achar lá, tem uma logo verdinha, né? Nós estamos lá com 900 e poucas entrevistas agora. Tem muito conteúdo de qualidade, Pedro, muita coisa boa, cara. Uma coisa que eu busco fazer, Pedro, é simplificar os assuntos do agronegócio. Eu peço muito isso para os meus convidados. Falo, olha, vamos falar de assuntos técnicos, mas de um jeito que todo mundo entenda. Até a dona de casa que nos ouve, porque eu tenho muita dona de casa, por incrível que pareça, cara, que gosta do meu trabalho, de pessoas que não têm ligação nenhuma com o agronegócio, e eu quero que esse pessoal entenda do que a gente está falando. Então, o meu slogan é falando do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. É desmistificar os assuntos do agronegócio. Então, o pessoal me acha aí nas diversas redes sociais, como Divino Ronaldo ou então como Agri Prosa.
Show de bola, Divinão. Gratidão. Obrigado aqui. Também vi que eu não estava te seguindo no Instagram aqui, já passei a te seguir aqui também. Show de bola. Tamo junto, Divinão. Um abração e até a próxima, viu? Pedro, eu vou te falar, cara, que é uma honra estar aqui. Eu sigo o seu trabalho, eu assisto os seus podcasts, assisto muito, cara, seus podcasts, e curto demais, né? Curto muito, cara. O seu estúdio é lindo, eu quero fazer uma visita aí, sim, quero conhecer o estúdio, eu acho fantástico, né? A forma como você conduz, eu me identifico muito com a forma que você faz, né? Essa coisa proseada, conversada, sem... Não é aquela coisa quadradona, sabe? Eu acho que a gente tem muito a ver um com o outro nesse sentido, de fazer alguma coisa bem assim, à vontade. E eu me sinto, cara, me senti em casa, estando aqui agora conversando com você. Obrigado por me dar essa honra, esse privilégio. Foi um grande presente, cara, que eu ganhei para esse ano de 2024, foi participar desse podcast com você. Que isso, eu me senti... Agora eu fiquei igual um balão aqui, inchado aqui, viu, Divino? Obrigado, cara, pelo carinho, fico feliz aqui. Aqui da mesma maneira aí. Também muito feliz aqui dessa oportunidade. Espero que a gente possa sentar aí presencial, tomar um café junto. E vamos, essa data ainda vai acontecer. Nós vamos fechar essa data aqui em Goiânia. Você vai vir aqui bater um papo com a gente. E eu também vou aí bater um papo com você aí na rádio aí. Vai ser um grande prazer. Demais. Bom demais. Obrigado, cara. Obrigado, fundo do coração. É isso. Então, muito obrigado você que acompanhou mais esse episódio do nosso querido podcast Agro2. Episódio fantástico, né, rapaz? Que cara sensacional, Divinão. Parabéns, Divinão. Parabéns pelo todo o seu trabalho, pela sua trajetória. Fantástica. Gratidão por tudo, viu? Obrigado pelas palavras aí. Me senti honrado e lisonjeado. Isso aí. Obrigado você também que acompanhou esse episódio. Até o final, se inscreve no canal aí. Deixa seu like, comenta, compartilha. Que coisa boa, nós temos que esparramar. Segue lá, @Portal Agro2 nas redes sociais, o nosso canal de notícias, portalagro2.com.br. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.